Grandioso Deus, Pai amado e todo-poderoso, nós somos gratos, Senhor Deus. Mais um dia que o Senhor nos concede aqui, que a gente venha na Tua Santa Casa. Obrigado, Senhor Deus, por permitir, Senhor, que a gente chegue à Tua presença e viemos aqui, Senhor Deus, com o coração aberto. Queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que o Senhor fale ao nosso coração hoje, que a gente saia daqui, Senhor Deus, com uma mensagem de vida, uma proposta de vida vindo da Tua palavra. Me ajuda, Senhor Deus, a conduzir a Tua mensagem para o Teu povo. Não permita, Senhor Deus, que as minhas fraquezas, minha falta de caráter, faça com que atrapalhe a comunicação Tua com o Teu povo, Senhor Deus. Ajuda-nos, Senhor Deus. Aceita, Senhor Deus, o nosso louvor, a nossa oração, aceita a nossa vida em Tuas mãos. Nós clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, equipe do louvor. Deus abençoe vocês muito. Obrigado, irmãos. Boa noite. Tudo em paz aí? Por que foi que esses bancos aqui estão tudo vazios, hein? Todo mundo está lá para trás. Você sabe que, olha, eu não trago nem chicote. Olha. Quando eu venho para cá, eu deixo o chicote lá atrás, não alcança. Que bom que nós estamos aqui na casa de Deus. Quando nós devemos estar disponível, né, para ouvir a voz de Deus, para atender o chamado de Deus. Quando nós devemos estar? Sempre. O chamado do cristão, quando a gente ouviu a voz do Espírito Santo tocando no nosso coração, para que a gente viesse estudar a palavra de Deus, a partir desse momento, nossa vida precisa ser uma vida de cristão. Uma vida que a gente deve se dedicar totalmente, o passo a passo da nossa vida, deixar que Deus nos conduza. Quando Deus nos chama para a sua obra. Quando nós viemos aqui em 2006, começamos a estudar a Bíblia, e João Vitor era bem novinho, tinha 1 ano. Depois que ele começou a crescer, né, os meus filhos, aí eu sempre pedia a eles em casa, quando a gente for para a igreja, vá pronto para trabalhar. Ele tinha o maior prazer, tem o maior prazer de vir pronto. Ele vinha todo arrumadinho, gostava de vir todo arrumadinho, porque sempre chamava para orar, para cantar, para puxar louvores. Então nós devemos estar como? Sempre disponível, né? E nos fazer disponível ao Senhor. Senhor, me usa. Mas como se eu não tenho tempo? Como se eu não me capacito para que Deus me use? Como Deus vai me capacitar se eu não quero ser capacitado? Porque oportunidade, irmãos, nós temos. Nós temos programas aqui na nossa igreja de saúde. A Saraí está aí que todos os domingos tem um trabalho, fazendo um trabalho maravilhoso de saúde na nossa igreja. Pessoas não vão por quê? Porque não quer, né, Saraí? Não se disponibiliza. Nós temos classes bíblicas. Nós temos classes bíblicas, irmãos, que muitas vezes nós chegamos, não tem o estudo porque não tem pessoas, porque não querem estudar. Então, quando nós devemos estar disponíveis para o Senhor? Sempre. Sempre. Vamos abrir nossa Bíblia em Atos 8. Aqui tem um exemplo muito grande aqui de um discípulo que estava disponível e atento à voz do Senhor. Quando Deus vai falar comigo? Qual a hora que Deus vai falar comigo? Eu não sei.
Mas eu preciso estar atento à voz do Senhor e disponível para que Ele trabalhe na minha vida. Em Atos 8, capítulo 8 de Atos, versículo 26 a 38. Vamos abrir nossa Bíblia nesses versículos e vamos ler. Pedir que Deus tenha misericórdia da gente e nos dê discernimento, sabedoria para acompanhar esse relato bíblico. Vamos pedir a permissão de Deus mais uma vez? Todo mundo abriu? Conseguiu? Oremos. Senhor, estamos aqui, Senhor Deus, nos dirigindo mais uma vez ao Senhor, pedindo que o Senhor, Espírito Santo, nos dê sabedoria para lermos a Tua palavra e entendermos. A Tua palavra está aberta, Senhor Deus, e queremos que o Senhor fale com a gente. Dá-nos, ó Deus, preenche o nosso coração, dá-nos a alegria de Te servir aonde a gente estiver. Dá-nos, ó Deus, sabedoria para ficarmos atentos à Tua voz e nos colocarmos à disposição para que o Senhor venha a nos usar, segundo a Tua vontade. Nós clamamos, Senhor Deus, não por haver mérito em nós clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Em Atos 8, 26, a Bíblia nos diz... Eu barquei aqui e pulei, está aqui. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Veja só, vamos por etapa. Filipe, Deus falou com Filipe. Deus mandou um anjo falar com Filipe. Dispõe-te, ou seja, te coloca à disposição. Se levanta e vai para tal canto. Nós precisamos estar atentos à voz de Deus. E estarmos disponíveis. Olha o que ele diz aqui: dispõe-te. Dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, que se acha deserto. Ele se levantou e foi. Ele não fez como Jonas. Vai para o lado sul. Ele não foi para o lado norte, não. Ele foi para o lado sul. Ele ouviu a voz de Deus e atendeu. No 27 diz: eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Ou seja, Deus precisava de alguém naquele momento ali, naquele ponto, para esclarecer, para passar um estudo bíblico. Lembra de um estudo bíblico? Lembra a irmã Neide, outro dia, contou uma história aqui, né? Que ela estava num canto, o Daniel brincando no parque, assim, sentado, né? E no campo, né? E tinha outra pessoa, e tinha outra senhora lá, e ela começou a ler, e a pessoa começou a prestar atenção na leitura dela. E ela começou a falar de Deus para ela. E começou um relacionamento de estudo, e continuou o relacionamento de estudo depois daquele momento ali. Nós precisamos estar disponíveis para passar o conhecimento que Deus tem nos passado. Cada encontro que a gente tem aqui na igreja, Deus tem usado alguém aqui no púlpito
para nos mandar uma mensagem e para nos ensinar. A gente não pode vir aqui para a igreja e sair do mesmo jeito que veio. A gente precisa sair com uma mensagem na nossa cabeça, no nosso coração, para que assim a gente possa, com aquela mensagem, compartilhar a vontade de Deus para outra pessoa. Porque tem pessoas, irmãos, que estão precisando e buscando a Deus. Esse alto funcionário da rainha, ele estava vindo de Jerusalém, ele tinha que fazer o que lá? Adorar a Deus. Mas ele estava entendendo? Nós vamos ver o relato em seguida, que ele não estava entendendo, mas Deus precisou de alguém, de levar, vai lá, dispõe e vai lá. O irmão Nilson, ele tem aqui, na nossa igreja, tem um trabalho, ele é o diretor do Ministério Pessoal. Mas quem é a equipe do Ministério Pessoal? É a igreja. É o ministério pessoal, ou seja, é de cada um aqui. Cada um de nós que fomos alcançados pela mensagem da palavra de Deus, nosso ministério é o ministério pessoal. Eu não vou porque eu estou trabalhando, eu não vou porque eu estou cansado, eu não vou porque eu sou muito velho, eu sou muito novo. Como assim? Nós somos crianças nos braços do nosso Deus. Nós nos colocando à disposição, Deus faz milagres através de nós. A mensagem que precisamos passar, nós podemos passar a mensagem de Deus que a gente aprende aqui, no nosso trabalho, sem dar uma palavra. Quantas pessoas já foram alcançadas simplesmente com o proceder da gente? Você não precisa estar toda hora falando, olha, vamos estudar a Bíblia. Não, viva a sua vida conforme você aprende aqui. Conforme você aprende aqui, na Bíblia. Eu não digo assim aqui na igreja, no púlpito, mas na Bíblia, porque a gente tem o instrumento de estudar a Bíblia, né? Tem a escola sabatina. Todos os dias a escola sabatina nos leva aonde? Nos leva a estudar a Bíblia. Então, essa instrução que Deus nos dá é para a gente viver e levar essa mensagem para alguém. Que tem muitas pessoas procuram a gente, elas estão procurando adorar a Deus. Como é eu peguei o pé da irmã Neide hoje, então vamos lá na irmã Neide. Essa pessoa que a irmã Neide encontrou nesse campo, ela era uma pessoa evangélica, uma pessoa conhecedora no limite dela, dedicada e fiel no limite dela. Mas aí elas começaram a conversar, e como ela começou a explanar a Bíblia para ela, aí ela disse, nossa, eu nunca tinha visto por esse lado, eu nunca tinha visto desse jeito, então vamos estudar a Bíblia. Aí ela começou a estudar. São pessoas fiéis, como esse alto funcionário da rainha, buscando a Deus, porém no limite do seu conhecimento. Então, por quê? Por que eu digo assim? Quantos de nós não nasceram em berço adventista? Eu não nasci. Eu vivi a minha vida inteira, certo que estava adorando Deus como Saulo fazia, adorando a Deus. Mas quando eu comecei a estudar a Bíblia, foi que eu percebi, nossa, como eu adorava tão longe, como eu vivia tão longe na realidade da verdade. Então, muitas pessoas, irmãos, precisam da gente, e a gente precisa estar como? Disponível, para que Deus trabalhe na nossa vida. No verso 28, 20,
29 agora, né? Ele estava estudando, lendo, né, o profeta Isaías. Aí no 29 diz assim: então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Às vezes eu fico lendo isso aqui, irmão, eu fico imaginando a cena. Você imaginar a cena? Lá vai uma carruagem, né? Um carro, uma pessoa muito importante lá dentro, e uma pessoa correndo ao lado do carro, e uma pessoa lendo a Bíblia aqui, lendo as Escrituras, e olhando, o que será que... Né? O que será que essa pessoa correndo aqui, meu lado aqui? E a pessoa lá pergunta para mim, está entendendo o que você está lendo? Não sabia nem o que eu estava lendo. Como é que sabia? Ele podia perguntar, como assim? Você está sabendo o que eu estou lendo? O Espírito tinha falado para ele. Imagina essa cena. Será se Filipe se colocou realmente disponível, correndo, irmãos? Quantas vezes a gente está o quê? Cansado para falar da palavra de Deus. Nós estamos o quê? Cansado, evitando falar da palavra de Deus. Então, vamos dar continuidade aqui. E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir. Olha a recompensa aí, a correria, né? Estava cansado já de correr. Convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Imagine uma pessoa sem entendimento bíblico lendo essa passagem. Será se dava um redemoinho na cabeça? Caramba, quem será que está falando? O que é que está acontecendo? Eu não sei o que é isso. Nunca me instruíram a estudar a Bíblia como se deve estudar. Como é que eu vou entender isso, irmão? Aí Deus pegou Filipe e mandou ele naquele caminho. Aí, qual é Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Aí imaginou a dúvida desse camarada? Ele estava ali, lendo o profeta, e na cabeça dele: será que Isaías está falando dele mesmo? Ou se era de outra pessoa que ele estava pensando? Como assim? Quem seria essa pessoa que foi como uma ovelha para o matadouro, como um cordeiro, ficou mudo? Ele foi humilhado. Quem foi essa pessoa que fez isso aqui? Eu não conheço a história de Isaías sobre isso aí. Será se foi quando Manassés mandou cortar ele? Serrar ele no meio? Será que era a história de Isaías? Tantas dúvidas na mente da pessoa. Mas nós, como estudantes da palavra de Deus, temos que nos colocar à disposição para o Espírito Santo falar com a gente.
e através do Espírito Santo a gente esclarecer as dúvidas de tantas pessoas que estão o quê? Na Bíblia. Se a gente pega o estudo da Bíblia e através do estudo da Bíblia a gente aprende e compartilha com nossos queridos. Aí o Filipe, então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água. Quem pede que eu seja batizado? Que seja eu batizado. Filipe respondeu: é lícito, se queres, de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio. Se crês, né? Se crês de todo o coração, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Muitas pessoas, Laura, estão na mesma situação dessa mesma pessoa que está estudando a Bíblia com você. Muitas pessoas estão nesta situação, esperando que apareça uma pessoa enviada por Deus. Tem gente orando para que Deus envie uma pessoa para tirar suas dúvidas. Pessoas que têm o coração sinceros. Pessoas que querem adorar a Deus. E adoram a Deus dentro da sua limitação de conhecimento. No seu limite de conhecimento. Adora a Deus. A gente precisa estudar a Bíblia para que Deus fale com a gente. A contemplação da palavra de Deus, da mensagem do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, vai nos capacitando a cada dia. Meu jeito de falar com a pessoa, meu modo de tratar meu vizinho, meu amigo de trabalho, meu chefe, meu subordinado, meu jeito de viver, a cada dia, Deus vai tocando em mim, vai tocando e vai moldando. Lembra? Tem uma passagem que eu não lembro agora onde é numa meditação matinal, que fala que Deus, Ele me tirou da pedreira desse mundo. Me tirou da pedreira desse mundo. Aí quebrou aquele pedaço ali, né? Aquele pedaço e veio para cá. E com o seu cinzel foi trabalhando ali aos pouquinhos, tirando as arestas, as minhas arestas. E foi me moldando. Isso eu falo, me moldando, assim, cada um de nós que fomos encontrados pela palavra de Deus. A gente vem com todos os nossos defeitos, irmãos. Todos aqui são pecadores. Todos aqui têm erros. Vivem e erram todos os dias. Mas Deus vai fazendo a obra na nossa vida e vai tirando as arestas. E vai tirando uns pedacinhos daqui, vai limpando ali. E quando a gente corta, acho que muita gente aqui já viu pedra cortada, né? Quando corta a pedra, fica aquela quina aqui, né? Que fica mais amolado do que uma navalha, né, Roberto? Amolado demais aquilo ali. Mas o Senhor vai trabalhando. Quando a gente vem para cá, muitas vezes nós falamos cada palavras grossas com os outros irmãos. Às vezes, o irmão que está aqui dentro da igreja há tanto tempo fala cada palavra dura para uma pessoa que está chegando. Só que qual é o tempo da santificação? Qual o tempo que você vai sendo trabalhado por Deus?
Hoje você está aqui desse jeito, hoje você falou uma palavra dura para um irmão. Amanhã você começa a pensar, mas rapaz, se eu tivesse outra oportunidade de falar com aquele irmão novamente, eu não ia falar mais daquele jeito. E termina chegando ao irmão, pedindo perdão, sabe, desculpas. Porque as arestas estão sendo tiradas, você está sendo moldado pelo Senhor. O Espírito Santo está trabalhando na minha vida, na sua vida. Muitas vezes a gente entra aqui na igreja, passa 10 anos, 15 anos, sentado. Estou na igreja. Não me coloco à disposição. Eu preciso de uma pessoa, a igreja precisa de equipes para louvar a Deus, para ajudar aqui no trabalho. Precisa de uma pessoa para orar, precisa de uma pessoa para entregar livros, para carimbar o livro. Eu preciso me colocar à disposição do meu Senhor, para que Ele me use. Filipe, ele estava atento à voz de Deus e estava à disposição para ajudar. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Que eu e você possamos a cada dia deixar Deus trabalhar na nossa vida. Sabe aquele pedaço de pedra que foi tirado da pedreira do mundo? Depois dele trabalhado, depois do Senhor trabalhar nele, tirando as arestas daquela pedra, ela não se encaixa mais naquele mundo ali, naquele pedaço que foi tirado. Por isso que muitos irmãos vêm para a igreja, passam tempos na igreja e sai do mundo afora. Tempo depois, esse irmão faz o quê? Ele volta, porque lá não se encaixa mais. Lá ele não se encaixa mais. Eu queria convidar o Paulo para ele vir louvar o nosso Deus. Esse é um servo de Deus. Deus trabalhou na vida dele. E Deus já trabalhou muito na vida de Paulo e vai continuar trabalhando. Que Deus trabalhe na minha vida e na sua vida também. Sou aquele que insultou o Salvador e do seu sagrado nome zombou, que se uniu à multidão a gritar: crucifica-o já. E com temor fez vis acusações. Sou aquele que o fez ao Calvário subir. Sim, fui eu quem lá na cruz o pregou. Sem dó e sem pesar, causou-lhe tão grande dor. Hoje aqui ele diz: tu tens meu perdão. Quem é esse homem afinal? Por que me ama assim? Oh, quanto mal eu lhe fiz, ele não considerou. Sim, fui eu quem o
acusou, causei-lhe tanta dor. Quem é esse homem, afinal, que me tem grande amor? Porque me ama assim, ó quanto mal eu lhe fiz, ele não considerou. Se fui eu quem o acusou, causei-lhe tanta dor. Quem é esse homem, afinal, que me tem grande amor? Ele é meu rei e redentor. Sim, era eu quem devia morrer. Quanto amor dar sua vida na cruz para salvar alguém, viu como eu. Amém. Obrigado, Paulo. Esse é o nosso Deus. Quem é esse homem, afinal? Esse é Deus que nos ama demais, mas tem paciência comigo e com você. Senhor Deus, nós te agradecemos, meu Deus, por tanto amor que o Senhor tem por pecador igual a mim. Jesus veio aqui e morreu por mim e hoje me alcançou e colocou no meu coração a vontade de te servir, Senhor Deus. Peço, Senhor Deus, cada dia que o Senhor me batize com o Espírito Santo, para que eu possa te servir, Senhor Deus, segundo a tua vontade, não a minha. Para que eu esteja sempre disponível, Senhor Deus, para viver o teu santo evangelho e evangelizar o mundo com o meu exemplo. Ajuda-nos, Senhor Deus, a cada irmão aqui presente. Abençoa as suas famílias, Senhor Deus. Tem as famílias aqui precisando, Senhor Deus, serem alcançadas. E ajuda esse irmão, Senhor Deus, essa irmã, para que ela tenha sabedoria, ele tenha sabedoria, para que na presença, aonde ele estiver, viva na presença de Deus, permaneça na presença de Deus. Leva-nos, Senhor Deus, para casa nesse momento, na sua paz. Nos protege, Senhor Deus, nos livra do mal, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a vivermos alegres na tua companhia, na tua presença. Nós clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus.
estou com meu Jesus. Jesus.